A não perder também, agora, é a mesa em que vamos falar do presente e do futuro dos profissionais da aviação. E passo a apresentar os meus convidados. André Lencastre, comandante de linha aérea, bem-vindo. Rui Gomes, da Associação Portuguesa dos Controladores de Tráfego Aéreo. Carlos Amoroso, da Associação Portuguesa de Tripulantes de Cabine, bem-vindo também. E Alexandre Alves, da Sevander. Bem-vindos ao Portugal Air Summit. André Lencastre, vou começar por si, fazendo uma ressalva. É comandante de linha aérea, não está aqui em representação de qualquer associação, portanto, aquilo que diz acaba por ser adstrito à sua experiência e não vincula nenhuma associação, nem sequer os seus colegas. Mas o que é certo é que não podemos passar ao lado daquilo que está a acontecer no setor, nomeadamente os vários despedimentos que estão a ser anunciados e alguns concretizados neste setor. Anunciados estão os da TAP. 1.600, alguns já saíram, mas ao todo serão 1.600 aqueles que virão até ao fim do ano, que serão concretizados. Temos também, noutros países, nomeadamente grandes companhias aéreas, que já concretizaram esses despedimentos. Muitos pilotos portugueses foram para companhias como a Emirates e que neste momento estão sem emprego e continuam nesses países, além fronteiras. Falando propriamente dos pilotos portugueses, já houve pilotos portugueses cá que ficaram sem trabalho e estão no rol de ficarem sem trabalho até ao fim do ano? Assim, obviamente, as notícias e o conhecimento que acabo por ter vem um bocadinho da comunicação social, vem da troca que faço com alguns colegas, mas na realidade aquilo que se passa é que pilotos portugueses de fora, efetivamente, como disse bem, já perderam o emprego. Há o risco, sério risco, de haver pilotos em Portugal a perder o emprego, de haver até um número razoável de pilotos em Portugal a perder o emprego. Nas companhias aéreas principais, ou nas maiores, tanto quanto sei, ainda não ocorreu despedimentos ou cessação de contratos de trabalho por força da pandemia. Houve, sim, situações de pilotos em formação, com contratos de formação, que obviamente viram esses contratos rescindidos, uma vez que não havia necessidade por parte das companhias de os manter e, portanto, de completar essa formação. Mas, efetivamente, o risco de desemprego, tanto em Portugal como no estrangeiro, é óbvio, é um risco elevado. Acredito que tudo esteja a ser feito por parte das entidades responsáveis, entidades competentes, do ponto de vista estatal e até do ponto de vista privado e empresarial, no sentido de salvaguardar os postos de trabalho. E eu agora estou a falar apenas e só de pilotos. Dos pilotos. De pilotos. Acredito que isto seja transversal. Obviamente, a ideia é salvaguardar o máximo de postos de trabalho de todas as profissões ligadas. Sim, mas quando falamos da saída de 1.600 pessoas... Estamos a falar transversal, obviamente. Claro. E neste caso concreto não estamos, tanto quanto sei, pelo menos na companhia aérea, na TAP, não estamos a falar de despedimentos de pilotos. Estamos a falar de despedimentos de tripulantes, de não renovação de contratos de tripulantes de cabine e de trabalhadores afetos a outros setores da empresa. Mas o plano de reestruturação ainda não foi apresentado, será apresentado em novembro, ao que se sabe, pelo menos foi isso que foi anunciado. Portanto, os pilotos também não sabem, na prática, se serão ou não abrangidos, não é? Exatamente, não são abrangidos nestes valores que foram anunciados agora, não estão abrangidos nestes valores, mas obviamente que não estão a salvo, digamos, entre aspas, não estão a salvo da reestruturação. A reestruturação vai implicar, obviamente, tendo em consideração a diminuição substancial do tráfego aéreo e a diminuição substancial do transporte aéreo de passageiros no mundo inteiro, mas agora falando em Portugal, obviamente que essa diminuição vai implicar um redimensionamento, o próprio Ministro das Infraestruturas já o anunciou mais do que uma vez, vai obrigar a um redimensionamento das empresas, e agora falando da TAP em específico, mas vai obrigar a um redimensionamento da empresa, e esse redimensionamento da empresa é tanto a nível de infraestruturas e de material circulante, como também é a nível de funcionários. E esses funcionários é transversal à empresa, ou seja, menos voos, vão requerer, obviamente, menos aviões, não sei se será essa a opção, isso é uma coisa que está ainda por decidir, mas requererão, obviamente, também menos funcionários, menos tripulantes e, portanto, ou vai ser adotada uma estratégia de tentar manter os postos de trabalho através de outros mecanismos que permitam reduzir custos,
ou então, obviamente, tem que haver aqui um trade-off e há de haver uma altura, e isso estará no segredo dos deuses e de quem terá a competência para o fazer, tem que haver uma altura em que terá que haver, então, a redução da força laboral. Passa-se na TAP, passar-se-á noutras companhias portuguesas, como se tem vindo a passar já no estrangeiro. Nós, felizmente, aqui em Portugal, ainda temos, pelo menos algum de nós, essa proteção que nos tem mantido no ativo de alguma maneira, mas obviamente que tendo em consideração o grau de gravidade desta situação e a perspectiva de não haver melhorias no curto e médio prazo. Aliás, nós tivemos uma pequena retoma, estávamos agora até aqui a falar disso antes de iniciarmos este painel, devido a uma pequena retoma no tráfego aéreo aqui em Portugal, mas essa pequena retoma atingiu ali um pico nos meses de julho e agosto, não é? Até pela abertura dos corredores aéreos, meramente em agosto, quando não é? houve os corredores aéreos, quando houve uma sensação geral que parecia que as coisas estavam a melhorar, quando apanhámos a altura também das férias da maior parte das pessoas, e portanto, tudo isto junto criou esta tendência, e que agora já estamos na tendência crescente novamente. Aliás, segundo o Instituto Nacional de Estatística, houve uma redução dos voos entre janeiro e agosto, praticamente 58%, fazendo a comparação com o período do ano passado, e quanto a passageiros foi uma redução na ordem dos 67%. Portanto, isto de janeiro a agosto, não é? Portanto, sem falar propriamente do período de abril, exatamente, que foi o mais problemático, não é? Sem Abril dúvida, e maio. Mas depois agosto acabou por dar ali uma alavanca e criou algum conseguir sentido de respirar. otimismo também, Sim. porque foi na altura em que também, pelo menos eu agora falando apenas de pilotos, numa parte da minha profissão, foi na altura em que também houve o nosso maior regresso ao trabalho. Todos os pilotos gostam do que fazem. Acredito, aliás, porque estiveram em layoff? Não percebi, desculpa. Estiveram em layoff? Estiveram em layoff e, portanto, houve a tal retoma progressiva da atividade, começámos a regressar ao trabalho e, obviamente, que tudo isso, então a nós que temos, eu falo, e isso eu acredito que falo para os meus colegas todos, tanto quanto a nós que adoramos o que fazemos, e não acredito que haja um piloto que não adora o que faça, para nós foi, até psicologicamente, digamos, um renascer e, de alguma maneira, criou-nos algum otimismo para o futuro. É normal, todos nós, acho eu, em todas as profissões, estamos numa fase em que procuramos todas as pequeninas coisas para nos tentarem dar algum alento. E então esse alento que tivemos acabou agora por chegar a um ponto em que ele está a começar a ser refriado novamente, com o aproximar da reestruturação, claro, e com o medo que ela traz, obviamente, para todas as pessoas que trabalham nesta empresa, mas outras empresas também terão que ser reestruturadas e, portanto, as pessoas que trabalham nas outras empresas acontecerá exatamente a mesma coisa e, portanto, este refriar desta ligeira retoma está, obviamente, a criar ansiedade novamente e, portanto, aquilo que se está a verificar é esta redução de tráfego. Vamos ver que medidas é que serão implementadas, e é necessário implementar medidas. Obviamente que é necessário protegermos da pandemia, mas é necessário arranjar uma alternativa para se poder ganhar confiança. Ontem falava-se da questão dos passageiros ganharem confiança em voar. Certo, e eu acredito que eles estejam efetivamente a ganhar alguma confiança em voar. O problema é que os tais corredores aéreos fecharam. Claro. E nós estamos a assistir a uma coisa inédita desde o final da Guerra Fria, basicamente, que foi uma abertura de fronteiras, que agora estamos a assistir a este fecho de fronteiras. Portanto, a questão não é só a confiança propriamente dos passageiros, mas sim dos Estados e todas as medidas restritivas que estão a ser impostas e ao não haver propriamente uma política comum, cada Estado acaba por agir de maneira a proteger os seus próprios cidadãos e muitas pessoas acabam propriamente marcando uma viagem e não sabem propriamente o que é que vai acontecer. Agora, Carlos Amoroso, ao nível da tripulação, dos tripulantes de cabine, como é que veem o que se está a passar? Já foram abrangidos por despedimentos? Os tripulantes de cabine, julgo que, por serem talvez o maior grupo de profissionais da aviação, por um lado, por outro lado, face a este problema, os mais atingidos neste momento em termos de número de despedimentos, não renovação de contratos e, portanto, o nosso universo está a ser muito afetado. Tem ideia de quantas pessoas já foram atingidas, já saíram da empresa? Repare, o nível de afecção é, por exemplo, a sair da empresa, não vamos falar de uma empresa em particular, existem várias empresas a ser afetadas. Sim. Em Portugal? Em Portugal estamos a estimar que cerca de 1.500 até o momento perderam o emprego. Portanto, desde abril? Desde abril. Não renovação de contratos. Mas o problema, que é grave, obviamente, as pessoas perderem emprego, não renovarem os seus contratos, terem uma expectativa, quando estávamos a viver um momento de crescimento muito grande deste setor, e as expectativas das pessoas e de todo o setor era de grande crescimento, claro, de evolução, de investimento. Estamos a ver o inverso e o problema não é só de falta de emprego, é também todos os problemas que detectámos através de estudos que implementámos, fizemos um inquérito ao nosso universo de tripulantes. Que tipo de problemas? Problemas como o desemprego é um deles, mas
Posso partilhar convosco que, a nível de cerca de 85% do nosso universo de inquérito, que abrangeu 2.500 tripulantes de cabine, 85% estão com problemas a nível económicos e financeiros, por redução das suas remunerações. Isto traz problemas muito graves. Stress e ansiedade são os aspectos mais relevantes deste estudo que fizemos no início deste mês. 79%, quase 80% dos tripulantes de cabine estão a sofrer níveis elevados de stress e ansiedade. Estes estudos são muito fidedignos e fizeram com que a Associação Portuguesa de Tripulantes de Cabine, e aqui também com solidariedade, e tenho que falar do Sindicato Pessoal de Cabine, fizemos um programa de apoio para estas pessoas. Criámos realmente um apoio com entidades externas, contratadas, para apoios em diversas áreas. Apoio psicológico, apoio para financiamento, apoio económico, apoio para encontrar novos empregos e, portanto, temos uma linha que julgo que fomos rápidos a reagir para tentar dar o melhor apoio possível, até de emergência, a situações muito graves que se estão a viver. É preciso referir, por exemplo, no nosso setor, os tripulantes de cabine, existem casais que estavam os dois a trabalhar no mesmo setor, às vezes até empresas diferentes, mas os dois a perderem o emprego. E são situações para as quais a Associação Portuguesa de Tripulantes de Cabine esteve muito atenta. Nós já há cerca de 10 anos tínhamos uma unidade formada por cerca de 8 a 10 tripulantes de cabine que eram psicólogos e que formavam a área de psicologia da APTCA. A partir daí reagimos no início da pandemia com um apoio ao domicílio, com 45 voluntários. Apoiámos o nosso universo de tripulantes de cabine com visitas a casa, apoio domiciliário, compras, medicamentos para quem estava em quarentena. Fizemos a distribuição a cerca de 500 tripulantes, na altura não havia gel, máscaras. Contactámos, através da área de psicologia, cerca de todo o nosso universo de tripulantes de cabine reformados. Os reformados, que eram um grupo de risco, que são um grupo de risco, sim, pela idade, e porque também o problema da solidão é um problema que a nossa profissão, com o decorrer do tempo, tem vindo a registar. Portanto, demos esse apoio às pessoas. E agora que criámos, no início deste mês, lançado no dia 13, o Cabin Crew Helpline, uma linha de apoio com profissionais na área da psicologia, na área das finanças, com um conjunto de recursos, porque, como lhe disse, os tripulantes de cabine, estou em crer, são os que neste momento são mais afetados. E relativamente às medidas anunciadas pelo Executivo, portanto 1.600 até ao fim do ano, que deverão sair da TAP concreto, há ideia de quantos tripulantes de cabine poderão vir a ser afetados por essa medida? De facto, esse é o número apontado, quer dizer, a reestruturação que ainda não foi anunciada, é difícil prevermos, porque não existem factos ainda em relação ao caso particular da TAP, mas existem outras companhias que já estão a dispensar pessoal, portanto, nós não nos focamos só no problema dos tripulantes de cabine da TAP, somos, digamos, aqui uma família, tentamos que todos os tripulantes tenham aqui uma oportunidade de ter apoio, aqueles que estão em dificuldade, e estamos a preparar-nos para dar apoio a todos. Mas cerca de 2.000 tripulantes vão estar... A opção por despedir o trabalhador X em vez do trabalhador Y tem a ver com a antiguidade na empresa? Quais são os fatores preponderantes? Essa é uma questão laboral, o sindicato poderia falar um pouco mais sobre isso, mas do que eu tenho conhecimento, o que estamos a assistir neste momento, são as pessoas mais recentes na companhia que estão a não renovar contratos e a ser dispensados. E, portanto, não tem a ver com a idade. Deixe-me só referir isto. Ultimamente, na aviação, tem estado a chegar à aviação pessoas à nossa área, tripulantes de cabine, pessoas que vêm de outras áreas de atividade, de outras profissões. É uma coisa que caracteriza a nossa profissão. Temos muita gente de muitas diversas áreas de formação académica, mas também de outras áreas profissionais. E, portanto, temos aqui pessoas que não são só jovens à procura de emprego, temos pessoas que já estão na casa dos 30, 40 anos, que estão a ver agora a sua vida, que tinham mudado de vida do ponto de vista profissional e estão a ver a sua vida numa situação muito complicada. Muito complicada. E relativamente aos controladores aéreos, a situação aqui poderá ser de algum modo diferente ou nem por isso? É que há notícia que vai haver contratações. É verdade, eu acho que vale a pena traçar, digamos, uma linha de tempo para perceber como é que as coisas estão a passar ao nível do controle de tráfego aéreo.
Estão a existir novas admissões, o treino continua. 2 dezenas, sensivelmente, não é? Sim, 12 elementos, portanto, periodicamente vão ser admitidos vários controladores, mas acho que valerá a pena situarmos e não olhar só para o 2020, mas também olhar um pouco para trás. Nós tivemos um ano 2019 com cerca de 900 mil aeronaves, aviões a voar o nosso espaço aéreo, que tem uma dimensão gigantesca. Temos uma responsabilidade de nível internacional muito grande, porque abrangemos o espaço do Atlântico Norte e também o espaço continental. Temos uma dimensão muito mais pequena do que pilotos e tripulantes, portanto somos 364 controladores espalhados por 10 aeroportos nacionais e que estão muito afastados uns dos outros, alguns nas ilhas, outros Madeira, Açores. Temos 2 centros de controle, na Ilha de Santa Maria, que faz todo o Atlântico Norte, e depois um centro de controle em Lisboa. E, portanto, temos estes 364 controladores que em 2019 estávamos, digamos, com, eu diria, um pouco de déficit de controladores, um esforço enorme porque estávamos a implementar um sistema, juntamente com o consórcio europeu, um novo sistema de controle de tráfego aéreo, uma nova sala de controle. Estávamos já também, e estamos a preparar o novo aeroporto de Lisboa, com toda a parte técnica e preparar já pessoal, porque normalmente estas coisas demoram alguns anos. A formação demora bastante tempo do controlador aéreo. E, portanto, quando chegámos a 2020, portanto, janeiro e fevereiro ainda foram meses normais e, portanto, em março, quando se dá esta situação, virámos todo o nosso foco primeiro para garantir a continuidade do funcionamento do espaço aéreo. Portanto, nós em março tivemos que implementar planos de contingência, tivemos que segregar equipas. Fizemos algo muito interessante que foi criar em tempo recorde quase uma nova sala de controle para que se tivéssemos uma sala inutilizada conseguíamos rapidamente chamar controladores que estavam H24 preparados para avançar. É uma espécie de equipa em espelho. Era uma equipa em espelho, eu próprio fiz parte dessa equipa. Foram momentos muito interessantes, foram desafiantes. Basicamente, tínhamos o telemóvel ligado H24 com um tempo de chegada. Portanto, correu muito bem. O espaço aéreo, como nós observámos em março, os voos com o material médico chegava, os voos interilhas e os voos para as Ilhas Açores e Madeira continuaram a voar. Sim. Não tivemos nenhuma paragem, continuámos sempre o serviço. Mas menos. Menos, obviamente, com menos aviões. Os repatriamentos, o regresso dos próprios portugueses estavam no estrangeiro, portanto, foi para nós um momento até perceber o que estava a passar, de implementação de toda essa contingência e manter o serviço. Portanto, tivemos algum sucesso, ou bastante sucesso nesse momento. Mas face à diminuição que já se está a assistir, novamente, aliás, não se conseguiu recuperar minimamente os números de anos anteriores, muito menos o de 2019, que foi um ano fantástico para o setor da aviação em Portugal. Claro. Mas há necessidade desses controladores aéreos pela aposta, acima de tudo, do tempo de formação que demoram. Exato, porque o tempo de formação, 2 anos, às vezes para atingir alguma maturidade em termos de 3 anos, e, portanto, se iniciarmos essa formação, nós estamos com os olhos postos em 2022. Portanto, não propriamente pelas necessidades atuais, experimentos, mas já a pensar numa recuperação. Portanto, eu diria que tivemos um verão com 50%, com uma redução de 50%, de alguma forma, enfim, um verão já simpático e com tráfego. Agora temos, de facto, um setembro e os próximos meses com uma travagem em termos de tráfego. E o que é que estão a fazer os nossos controladores? Os nossos controladores, neste momento, estão para manter, digamos, o nível de competência, muito treino, muito trabalho em simulador, para manter o nível de competência e a preparar-nos, e estamos preparados para que no próximo ano, para a retomada, digamos, de todo este processo, e também a trabalhar nas novas estruturas aeroportuárias, no novo sistema de controle de tráfego aéreo, Top Sky, onde estamos envolvidos, e outros sistemas que estamos a implementar. E, portanto, vamos precisar de mais gente, porque já estamos, digamos, com os olhos postos no que vai aparecer, do que vai suceder até 2024. É bom olhar para o futuro com esse sinal de otimismo. E a Seven Air? Já teve constrangimentos por causa da pandemia? Já teve de dispensar gente? Ou nem por isso? Porque estamos a falar de linhas regionais, mas também estamos a falar de outros setores de atividade por parte da Seven Air, nomeadamente manutenção e até escolas, formação. Sim.
O grupo 7net, de facto, abrange quase todos os setores da aviação. Exatamente. A área que tem crescido mais nos últimos anos é, de facto, a formação. Portanto, somos hoje, claramente, a maior escola... Eu queria falar um bocadinho mais alto, sim. porque eu estou com dificuldades em ouvi-lo. E estou aqui. Então, dizia-lhe que hoje somos, claramente, a maior escola de pilotos e de técnicos de manutenção em Portugal. Temos, dentro dessas duas categorias, mais de 800 alunos, hoje, dentro de casa. Não sentimos ainda a crise. De facto, estamos num setor um pouco diferente, porque, como referia, nós formamos para daqui a 2 anos. Portanto, nós temos um pipeline um pouco diferente. Portanto, os jovens, os que apostam na formação, consideram que a situação vai alterar rapidamente? O ano 2020, fruto do crescimento que já se falou, portanto, 2019 foi um ano, provavelmente o ano de maior crescimento da aviação no setor em Portugal. Isso fez com que muitos portugueses olhassem para estas profissões e aderissem aos cursos que as escolas oferecem. Portanto, nós fechámos o ano 2020, as vagas que tínhamos, em outubro do ano passado. Portanto, não nos sentimos afetados tanto como outros setores. O que é que sentimos, sim? Nós temos um número de clausos, portanto, abrimos um número de vagas limitadas para os nossos cursos e tínhamos uma fila de espera bastante grande. Houve casos, sim, que, fruto disto, especialmente as turmas agora de setembro e novembro, pediram para suspender a sua entrada por um ano, para ver como é que o setor vai responder. Houve algumas desistências, mas sentimos que a maioria das desistências... Algumas poucas? Poucas, muito poucas. Mas sentimos que foram, essencialmente, não por quererem desistir do sonho, mas por dificuldades financeiras. Porque provavelmente os pais tiveram layoff ou perderam o seu emprego e deixaram de ter capacidade de poder pagar a sua formação. O que é que fizemos? Conseguimos substituir algumas desistências ou suspensões de curso pela fila de espera que tínhamos. Portanto, acabámos por cumprir o nosso objetivo este ano. O próximo ano não acredito que seja assim. Portanto, este ano estamos confortáveis, não despedimos ninguém, antes pelo contrário, contratámos. Estamos ainda hoje a contratar técnicos de manutenção, contratámos pilotos, contratámos instrutores. O facto de haver algumas dispensas de pilotos nas companhias aéreas ou layoff fez com que também as escolas que estavam a sofrer um problema de falta de instrutores conseguissem agora estar confortáveis. Sim, aliás, no ano passado, nos anos anteriores, aqui no Air Summit, vários temas que abordámos era precisamente a falta de pilotos, não é? Não hoje havia. há instrutores a mais no mercado, portanto, isto mudou em pouquíssimos meses. Portanto, hoje conseguimos selecionar comandantes de linha aérea, pilotos que estão a trabalhar, mas como têm uma escala ainda se encontram em layoff ou foram dispensados, portanto podemos utilizá-los. O que da perspectiva do aluno é bastante interessante porque tem a possibilidade de aprender com pessoas com 15, 20 mil horas, portanto, e é uma experiência inestimável. Portanto, como dizia, este ano, felizmente, não só vamos cumprir os objetivos, como estamos acima do que fizemos o ano passado, que já foi um ano... E em relação às linhas aéreas regionais? Notaram também uma diminuição da atividade ou não? A nossa linha aérea regional aqui em Portugal é uma concessão pública. Como tal, tem características diferentes das outras companhias aéreas que voam a rotas comerciais com risco comercial. O facto de fazermos um serviço público fez com que nunca parássemos de operar. Inclusive, fomos várias vezes a única aeronave civil a voar no espaço aéreo português, o que não deixa de ser interessante, mas deixou-nos muito apreensivos. É algo, é triste para quem está no meio da aviação não ver o espaço aéreo cheio de aviões. Dito isto, era um serviço público que tínhamos que fazer, mas houve uma clara diminuição da nossa ocupação. Nós mesmo assim diminuíram? Nos últimos 4 anos sempre a crescer a taxa de ocupação, estamos nos meses de verão sempre 100%, e diminuiu substancialmente. Perdemos cerca de 50% a 60% do nosso volume de passageiros, o que é substancial. E os voos iam praticamente vazios ou não? Não completamente vazios, mas chegámos a operar com 1, 2 passageiros, portanto é praticamente o mesmo. Sim. O facto de ser concessão pública... pública... a capacidade dos aviões que é de? Diga? A capacidade dos aviões é de? 19 lugares, também é pouca ocupação. O facto de ser uma concessão pública, as rotas são por si só deficitárias, portanto, e por isso é que são concessões subsidiadas pelo Estado. Portanto, o Estado assume o custo da operação. Isso faria com que pudéssemos operar vazios que o Estado assumiria a mesma. Nós não fazemos isso, obviamente. Portanto, não há passageiros, não operamos. Não faz sentido estar a colocar custos ao Estado. Mas sim, passámos de voos completamente cheios para 2, 3, 4 passageiros. Houve, de facto, uma retoma também nos meses de verão, julho e agosto, essencialmente. E agora? Setembro também. Nas últimas 2 semanas voltámos outra vez a uma quebra. Estamos com uma taxa de ocupação a rondar os 42%, o que é substancialmente fraco. André Lecastre, nota-se realmente, além de haver menos voos a operar, nota-se também uma quebra no número de passageiros.
Normalmente os aviões, estão a voar com que lotação, sensivelmente? Nós, na minha experiência pessoal, eu tive alguns voos, desde que regressei à atividade, com cerca de 2/3, um bocadinho mais que 2/3 do avião, mas na generalidade estamos a falar de taxas de ocupação na ordem dos 50% e às vezes, em alguns casos, até bastante mais baixas, 30%, 40%. É muito variável, tem muito a ver, como são rotas muito diversificadas, rotas que estão associadas essencialmente a turismo, são aquelas que efetivamente sofreram mais. Rotas que estão associadas à diáspora portuguesa ou então à diáspora estrangeira que vive em Portugal, são aquelas que sofrem menos. De qualquer forma... sofrem também as do Porto, tendo em conta o que o Ministro Pedro Nuno Santos disse, que suscitou toda aquela reação por parte do Presidente da Câmara Municipal do Porto. Estamos a falar em concreto de 4 rotas que criam prejuízo e que suscitou a reação, o comentário logo irónico relativamente às outras rotas todas da TAP. Tendo em conta todo o contexto que vivemos e com a ocupação, neste caso, dos aviões da TAP, a operação está bastante deficitária. Sem dúvida. Portanto, conseguir a sobrevivência da companhia, o redimensionamento é urgente. Sim, olhando objetivamente. Olhando objetivamente, alguma coisa tem que ser feita. A mim, com as minhas competências e na minha pessoa, não me compete perceber ou decidir ou sugerir o que quer que seja, mas obviamente que tem que haver alguma coisa a ser feita, porque a verdade é que há uma quebra de receita enorme, e mais uma vez não é na TAP, é em todas as companhias, há uma quebra de receita substancial, há uma quebra de passageiros, que é a origem da quebra de receita. Mas a TAP, desculpe interromper, a TAP já vinha com aqueles prejuízos todos, daí a questão, inclusive, do recurso ao financiamento europeu ter acontecido o que aconteceu, portanto não teve acesso a esse financiamento tal como tiveram outras companhias aéreas. Certo. Por causa do historial. Certo. A questão do historial tem muitas perspectivas sobre a qual pode ser vista e, portanto, na realidade, também não me compete a mim de ser consideração sobre o mérito desse historial. Mas a partir do momento em que temos... que tem mão mais de 70%. Em que temos a mão do Estado numa empresa portuguesa, seja ela qual for, neste caso estamos a falar da TAP, a partir desse momento há, obviamente, outro tipo de responsabilidades, até face ao erário público e face aos contribuintes, como é óbvio. Nós, neste momento, não temos uma empresa privada, temos uma empresa com capitais privados, mas também com capital maioritariamente público. Sim. E se o capital é maioritariamente público, obviamente tem outro tipo de implicações. O Governo, tanto quanto eu posso perceber, tem todo o interesse em manter a companhia aérea, obviamente, e tudo fará para a manter. Os moldes em que a irá manter vai depender, obviamente, das opções estratégicas que vão surgir face ao desenvolvimento da pandemia e as opções que terá, obviamente, tenho que acreditar que assim é, enquanto cidadão, e nem digo enquanto funcionário de que empresa for ou do que quer que seja, mas enquanto cidadão, enquanto contribuinte, tenho que acreditar que fará as melhores opções. Sei que poderemos ter uma companhia de bandeira chamada de pequena dimensão e low cost? Sim, eu acredito que face ao nosso posicionamento estratégico, ao posicionamento estratégico e ao posicionamento geográfico de Portugal, faz todo o sentido, isto é uma opinião pessoal, temos uma companhia de bandeira. A questão do low cost ou do não low cost, ou de haver uma segunda companhia ou uma companhia parceira ou outras companhias low cost, isso já tem a ver mais com a questão comercial propriamente dita. Sim. Do ponto de vista estratégico, do ponto de vista da nossa diáspora, faz todo o sentido termos uma companhia aérea nacional, uma companhia aérea de bandeira, aquilo que também se pode chamar as legacy, como havia antigamente, dos anos dourados da aviação. Agora não são efetivamente os anos dourados, mas a nossa posição geográfica e estratégica justifica, no meu entender, que a manutenção de uma companhia aérea de bandeira. E obviamente que essa manutenção de uma companhia aérea de bandeira tem que ser enquadrada nas dificuldades e nos problemas que temos nesta altura. E, portanto, isso necessariamente irá obrigar a um redimensionamento, não há outra hipótese. Esse redimensionamento tem um problema, a meu ver, que é, nós até agora vivemos com base em previsões relativamente certas, porque tinham um baseline para trás, estatístico, que permitia prever com algum grau de certeza aquilo que se iria passar no futuro. Agora há imprevisibilidade. E agora há imprevisibilidade. O que é que nós corremos o risco? Por exemplo, no caso da TAP, ou no caso de uma outra companhia, de uma White, ou de Portugal, ou do que quer que seja, de outras companhias, corremos o risco, ao redimensionarmos essa empresa,
Se não a redimensionarmos de forma suficiente, a diminuirmos de forma suficiente, não sermos capazes de aguentar financeiramente, até porque o dinheiro um dia acaba, não é? Sermos capazes de aguentar a companhia por forma a esperar pela retoma. Mas também se a dimensionar, se a reduzirmos em demasia, podemos correr o risco contrário, havendo uma retoma, e eu acredito que vai haver uma retoma, pode demorar mais ou menos tempo, ser mais rápida ou mais lenta, mas vai haver efetivamente uma retoma, isto não há mal que sempre dure, as coisas têm que efetivamente andar, e havendo uma retoma, as empresas, qualquer uma, não estar devidamente equipada na altura para poder acompanhar essa retoma e perder mercado para outras empresas que tenham preparado essa situação adequadamente. E então o que é que vai acontecer? Sobrevive à crise, mas depois pode não sobreviver à retoma ou pode não continuar competitiva. Não se conseguem posicionar. No caso particular, e agora falando aqui nesta questão do tema das profissões de futuro, ou do futuro das profissões neste caso, não é profissões de futuro, é o futuro das profissões, é percebermos que nós, pelo menos da linha da frente, tripulantes, manutenção, somos, na generalidade, técnicos altamente qualificados, altamente motivados e altamente dedicados. Obviamente haverá sempre exceções, como haverá em tudo, mas é esse o princípio. E assim sendo, os nossos custos, obviamente, variam consoante o tipo de profissão, mas temos custos de formação e custos de manutenção nas empresas muito grandes. Simultaneamente, a nossa formação demora, falávamos há pouco que a NAV está-se a preparar para daqui a 3 anos, está-se a preparar para daqui a 3 anos, uma vez que é o tempo médio de formação ou de maturidade do controlador. Nós temos que ter mais algum cuidado com isso, porque na realidade estamos a falar de números maiores, quantidades de pessoas maiores e, portanto, custos associados maiores a longo prazo, mas na realidade nós temos que ter a atenção, e isto é transversal à indústria, falo pelos pilotos todos, temos que ter a atenção que uma redução maior do que a necessária, e o difícil é perceber qual é que é a necessária no número de pilotos, vai ter como consequência depois não ser capaz de apanhar o comboio, porque depois o que é que vai acontecer? Vai ser necessária formação adicional, porque as pessoas ou deixam de voar por mais do que X tempo, têm que ter uma X formação, mais do que outro tempo, mais formação, até que há uma altura que têm que fazer cursos inteiros e coisas do princípio. Sim. E esses custos custam muito dinheiro, e são custos que são suportados, obviamente, pelas empresas, ou na maior parte dos casos serão suportados pelas empresas, até porque numa situação de desemprego dificilmente se conseguirá colocar esses ónus sobre os pilotos, que já vão estar, até como se falava há pouco do pessoal de cabine, que tem bastantes problemas financeiros, a verdade é que com os pilotos acontece exatamente a mesma coisa. Eu não tenho números, porque também não estou aqui em representação de ninguém e, portanto, não tenho números oficiais, mas sei, por conhecimento próprio, e isso está amplamente divulgado e é amplamente documentado, que existe o mesmo tipo de problema connosco. E o que é que vai acontecer? Não vai ser numa altura de fragilidade financeira que nós vamos poder suportar esses custos. Quem é que vai suportar? As empresas. Ainda que possam deferi-los para os pilotos a longo prazo, vão ser as empresas a suportar. Portanto, é mais um custo para recuperar. Por isso, isto é uma situação muito sensível e muito complicada de resolver. E daí que eu acho que as coisas estejam a ser tratadas, a meu ver, com algum cuidado, e faz todo o sentido, e com alguma ponderação. Claro. E, portanto, o resultado vai ser aquilo. Tem que existir. E, Carlos, essa ponderação também se exige a todos os setores deste setor da aviação, nomeadamente também para os tripulantes. Mas há uma área que tem preocupado muito e que, ao fim e ao cabo, é a causadora de toda esta situação, que é a pandemia. E os tripulantes estão muito, como se agora diz, na linha da frente. E muitas vezes ouvimos-los dizer que foram esquecidos desde o início, que estavam a lidar com pessoas que vinham de todas as partes do mundo e não lhes eram atribuídas e dadas indicações sobre o modo como deveriam agir perante determinadas situações. Neste momento, perante os vários contextos, as conjunturas, as medidas impostas por vários países, notam que sentem-se mais seguros dentro da aeronave, conseguem controlar melhor a situação, as pessoas, os passageiros respondem melhor e sentem que há um menor risco realmente de contrair a infecção no interior de uma aeronave, não esquecendo, por exemplo, que a Diretora-Geral da Saúde em Portugal disse que não há grande risco em Portugal, porque, ao fim e ao cabo, os passageiros vão virados com a cabeça para a frente. Existem várias controvérsias sobre o risco. No início foi extremamente estressante para os tripulantes estarem na linha da frente. Primeiro porque não tinham materiais, as companhias não tiveram, nem havia no mercado materiais para a nossa proteção, nem sabíamos quais os materiais suficientes, nem o nível de contágio
e, portanto, sentíamos ali realmente uma situação muito vulnerável. Não se sabia, não se conhecia? Não se conhecia, na altura não se conhecia, e, portanto, fomos para a linha de frente, como diz, realmente com um grande e elevado nível de incerteza face ao risco que estávamos a correr. Não sabíamos. Mas pela nossa função, inerente à nossa função, o papel de cuidar dos passageiros, a nossa missão de poder realizar os voos, tivemos de ter a coragem de ir com os meios que tínhamos. E houve muitos casos do novo coronavírus junto à tripulação? Existiram alguns, no início existiram alguns, não todos necessariamente que tivessem sido contágios dentro do avião. Pois, além disso é difícil conseguir atribuir esse nexo de causalidade. Bom, procurámos ter informações e nós próprios da associação, junto de médicos, junto de algumas companhias que analisam números de contágios detectados de passageiros e de tripulantes, sentimos que ao decorrer do tempo, e porque começaram a existir outros problemas de ordem financeira, despedimentos, portanto o foco da preocupação virou um bocadinho do contágio. Neste momento as tripulações estão equipadas com os meios que podemos considerar necessários. Existe aqui um fator sempre que junto das empresas, os tripulantes de cabine estão sempre a tentar exigir que sejam cumpridos o fornecimento de material, de infecção, por aí fora, um conjunto de regras. E neste momento, de maneira geral, isso está a ser cumprido. Do ponto de vista da informação que conseguimos obter com os técnicos, com o pessoal médico, com os números de registros, percebemos que realmente a forma como circula o ar dentro do avião, os filtros utilizados, temos uma indicação de que será necessário um contacto de proximidade de cerca de pelo menos 10 minutos com alguém que tenha o vírus para contagiar essas pessoas. A forma como... E sem máscaras? Sim, sem máscaras. A forma como as tripulações neste momento e as empresas, ao fim e ao cabo, modificaram a sua forma de atuar na cabine, prestando o serviço aos passageiros, fizeram com que se criassem aqui alguns mecanismos de proteção, de menor contacto, menor risco, tentando obviar essa situação. Por outro lado, os tripulantes de cabine têm também um papel importante, já que os seus problemas pessoais, que os seus problemas profissionais têm que estar impecáveis, a um mais alto nível no seu desempenho profissional, para estarem a acolher os passageiros e transmitir-lhes a eles também a confiança e a segurança de viajarem, para que possamos contribuir nós também para esta retoma. Gostaríamos muito de ver medidas adotadas pelos organismos reguladores, pelos vários Estados, para que existissem regras comuns que fomentassem realmente a nossa convivência com o vírus, mas que o transporte aéreo pudesse retomar, as viagens pudessem retomar com um nível de segurança e víssemos, digamos, esta atividade em crescendo, independentemente da solução para o vírus. E os tripulantes de cabine, como lhe dizia, estão a ter um papel fundamental de criar confiança nas pessoas, fazendo também dentro da aeronave, fazendo uma gestão importantíssima de cumprir e fazer cumprir as regras que estão estipuladas, num conjunto de regras, quer a companhia, quer a nível internacional, estão estipuladas, e os tripulantes de cabine têm que fazer cumprir essas regras, porque os próprios passageiros têm que se fazer sentir em segurança. Sim. Em algumas comunidades, ou se quisermos por setores de nacionalidades e destinos, existem comportamentos diferentes. Existem formas muito diferentes. Nós vemos na sociedade civil, de maneira geral, muitos debates e a forma como cada um de nós... Como as pessoas aceitam as regras impostas. As regras, não só dentro do avião, mas... Sim, em todo lado. Em todo o lado. E, portanto, sentimos também, como tripulantes de cabine, às vezes, a necessidade de termos aqui um jogo de cintura muito grande, de fazer cumprir as regras dentro do avião, porque também, para dentro da aeronave, os passageiros trazem essa sua opinião e essa sua vontade. Como estamos num espaço realmente confinado, e porque temos que fazer cumprir as regras e que temos que ter a diplomacia e o aspecto comercial, mas também a parte da segurança, realmente o nosso profissionalismo tem que estar ao mais alto nível, claro. Porque tem havido momentos às vezes difíceis de fazer cumprir essas regras, independentemente da opinião de cada um, mas que a partir do momento que estão dentro da aeronave. Tanto essa regra, como todas as outras regras de segurança, de safety, de security, a assistência à tripulação técnica, aquele isolamento que agora temos com o cockpit, mas que o CRM veio realmente trazer uma mais-valia tremenda na eficiência dos voos, e todo esse nosso trabalho neste momento está a ser posto em prática ao mais alto nível e creio que os tripulantes estão a fazê-lo com distinção, com brio e com distinção. E relativamente a esta questão da pandemia no seio dos controladores aéreos?
Nós acreditamos, relativamente à pandemia, em que aspecto? Toda a questão da segurança existente. Nós, logo em março, implementámos contingência, segregámos equipas, temos as proteções habituais, máscara, o gel, o distanciamento e, portanto, temos conseguido, com muito êxito, manter as equipas operacionais. A verdade, nós estamos a falar de controladores de tráfego aéreo habituados, e particularmente nos números que falámos em 2019, habituados a trabalhar com cargas de tráfego e momentos de stress muito elevados, com muita motivação, com muito empenho, com muito profissionalismo. E agora, com as coisas a inverter, a serem mais calmas? É preciso gerir a competência dos controladores de tráfego aéreo, mas ao mesmo tempo também é preciso gerir as pessoas, a sua motivação e o facto de haver muito menos aviões. Acreditamos que este período, digamos, de inverno, tivemos um verão, digamos, simpático. Acreditamos que, passando este inverno, comece, digamos, já no próximo ano, no primeiro trimestre, a recuperação. E depois vamos estar, obviamente, preparados para a retoma que já falámos aqui. É muito importante que a estrutura, do ponto de vista da segurança e do ponto de vista da operação, esteja preparada. E esse é o nosso foco neste momento e acreditamos que vamos estar preparados já a partir do próximo ano, desde já, mas já a partir do próximo ano, para essa retoma. Um aspecto aqui muito importante é, havendo menos aeronaves, há momentos em que continuamos a ter picos de aviões. Portanto, continuamos. Eu vou dar um exemplo. Em Lisboa temos muito menos aviões a aterrar no aeroporto de Lisboa, mas há momentos, há uma meia hora, há uma hora, em que temos um pico. Então, essa gestão, passámos de um cenário em que tínhamos, digamos, quase, tirando 4, 5 horas durante a noite, mas tínhamos todo o dia um cenário de pico de tráfego, agora temos aqui e ali, esporadicamente, os picos que temos que dar resposta. E, portanto, isto do ponto de vista do treino, do ponto de vista da formação, do ponto de vista do controle de tráfego aéreo, do ponto de vista técnico, enfim, todas estas vertentes, é um desafio muito grande, mas acontecem, continuam a acontecer. Aliás, porque têm que estar sempre atentos e têm que ter a formação, não obstante não terem aquela carga de trabalho, a formação tem que continuar. Esse é o desafio, mas estou completamente seguro de que vamos, e com algum otimismo, que vamos estar prontos para a retoma, que vai ser interessante. Esperemos que sim, que haja essa retoma. Quais são os principais receios da Seven Air, só para terminar, e peço-lhe poder de síntese? O nosso receio, que eu penso que é geral, é incógnito quando é que vamos ter essa retoma. Porque todos acreditamos que ela vai existir, não sabemos é quando. Então, navegamos um pouco à vista, temos que ser capazes de nos adaptarmos, sermos flexíveis na nossa oferta e sabemos reagir rápido. Acho que temos conseguido fazê-lo e estamos preparados para enfrentar. Não deixamos de fazer investimentos durante este período, tal como estava a falar, portanto acreditamos nessa retoma e estamos a preparar-nos para que ela aconteça. Felizmente temos, no caso da formação, muitos alunos dentro de casa que estamos a preparar para saírem daqui a 2 anos para o mercado. Portanto acreditamos que nessa altura as coisas já estarão boas para eles conseguirem um bom emprego. Esperemos que sim. Sinal de otimismo no final desta mesa. Filipe Mendonça, agora é contigo.